Irmãos, nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro do Eclesiastes. Hoje a gente vai fazer este penúltimo capítulo, capítulo 11. É o 28º sermão dentro da exposição do livro do Eclesiastes. A gente vem fazendo aí versículo a versículo, capítulo a capítulo, e chegamos já pertinho do final. A gente já vai terminar já. Acredito que mais duas, três mensagens a gente deve estar concluindo este livro que tem sido um livro tão confrontador para todos nós, um livro que nos faz refletir a vida com uma seriedade. Esse livro tem edificado tanto meu coração, estudá-lo, e me tem levado a ter uma vida mais consagrada a Deus, uma vida de temor ao Senhor. Eu sei que isso também está acontecendo no coração da igreja. Eu tenho ouvido muito bons testemunhos com relação ao benefício que a palavra de Deus tem feito no coração de vocês. Eu tenho louvado a Deus por isso, irmãos, pelo tempo que eu tenho passado com vocês, pelo serviço que nós temos prestado juntos a Deus e a exposição da sua palavra. Tem sido muito bom e eu espero que Deus continue nos iluminando com a exposição dela. Amados, o Senhor Jesus nos deixou o exemplo da sua palavra registrada, por meio dos escritores do Velho Testamento e do Novo Testamento. E a audiência de Salomão aqui nessa época era uma audiência muito mista, muito misturada. Existia gente de todo tipo que subia para ouvir Salomão. Então havia muitos ricos, homens também prudentes, homens sábios. Existiam pessoas que tinham muito conhecimento e experiência, mas todos subiam para Israel, para Jerusalém, para ouvir Salomão, porque Salomão era um homem muito diferenciado. Não havia ninguém como ele no mundo inteiro. Em toda a terra de Israel e no mundo inteiro não tinha ninguém que possuísse mais sabedoria que o filho de Davi. Deus deu a ele essa capacitação. Sabedoria é uma capacidade que vem do alto, que vem de Deus. A sabedoria de Salomão não era meramente uma sabedoria somente na ambiência humana. Ele tinha conhecimento das coisas, mas ele tinha isso como dádiva divina. Sua plateia continha, como eu disse, homens experientes, homens ricos, homens valorosos. E no livro do Eclesiastes, no segundo livro do Eclesiastes, tem uma referência que eu quero ler com os irmãos para introduzir o que nós vamos falar hoje, ajudando, corroborando nisso, de que ele tinha uma audiência muito mista e incluía também pessoas muito importantes. Abram comigo, por favor, segundo livro de Crônicas, capítulo 9, verso 1 ao verso 12. Aqui é o relato de uma mulher muito rica, poderosa, a rainha de Sabá, e ela veio do sul da Arábia, muito longe, para ouvir a sabedoria de Salomão. Vamos ler, irmãos, só para a gente ter não ficar somente nas minhas palavras de que Salomão recebia muita gente, era uma audiência muito mista. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos, carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Era uma mulher inteligentíssima também. Pense que para ser um monarca tinha que ser alguém muito qualificado. Então Salomão não está diante de uma mulher simples, uma camponesa. Isso não significa que as mulheres simples e as camponesas não tivessem o seu valor.
mas só para mostrar para vocês que Salomão estava diante de uma mulher muito capaz. Então, daí também para as irmãs, vocês são chamadas para ser mesmo capazes em muitas coisas que vocês fazem. E essa mulher era muito capaz, ela possuía muito conhecimento. E eu acredito que na sua nação ela era uma das pessoas mais inteligentes, porque ela ouvia falar de longe a sabedoria de Salomão e isso lhe aguçava o interesse de conhecê-lo. Conversou com tudo, a respeito do que ela tinha em mente. Verso 2. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que servia às mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam os copeiros da corte e suas roupas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada quando ela viu a suntuosidade, porque não era pouca coisa não, irmãos. Era muita glória. Ele era muito excelso em tudo que Salomão tinha, que ele fazia. Lembrem que a gente já falou isso aqui, nos tempos de Salomão a prata não tinha valor em Israel, porque ele era muito rico. Os talheres de Salomão eram de ouro fino. Salomão bebia em copos de ouro. Então essa prosperidade, ela evidentemente se estendeu aos súditos de Salomão, e muitos israelitas ou muitos dos hebreus viviam essa abundância. Então ela viu isso dentro da casa do rei. Verso 5. Disse ela ao rei, olha que coisa linda, é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Aliás, não tinha nem me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria. Lembram do sermão passado? Que havia alguns reis que se levantavam de manhã só para comer, esbanjar e nada mais. Salomão, quando acordava de manhã cedo, dos seus lábios só fluíam sabedoria. E ela está dizendo aqui que o povo dele devia ser muito feliz, os súditos, só de ouvir, todos os dias estarem aos pés de Salomão, ouvindo a sua sabedoria. Olha o verso 8, irmãos, que coisa linda. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Salomão governava para Deus. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 ciclos de ouro, especiarias de grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e madeira preciosa e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinha visto coisa tão bela em Judá. Era uma coisa linda. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. E olha que ela trouxe muita riqueza, mas ela voltou com riqueza maior que Salomão deu a ela, porque Salomão era muito rico. Então imagina, irmãos, receber tantos bens, mais de 4 toneladas de ouro, só de ouro falando,
mas ele ainda devolveu coisa muito maior para essa mulher. Então ela saiu de lá encantada com a sabedoria dele e com a riqueza que aquele homem tinha. Maravilhoso, né? Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Como eu havia falado para vocês, lendo esse relato, a audiência de Salomão era vasta. Então tinha gente de todo quilate ali. E tinha também jovens. Haviam muitos jovens que se assentavam aos pés de Salomão para aprenderem a virtude da vida, como se consagrarem a Deus e como ter uma vida de uma juventude que glorifica a Deus. Quantos jovens temos aqui nessa manhã? Eu acredito que quase todos, né? Ou todos. Somos jovens irmãos, Deus os criou. Mas a mensagem desta manhã, ela vai focar muito com a juventude. Salomão está falando com essa classe de pessoas que o ouviam, os jovens. Evidentemente, isso vai falar todas as gerações. Mas Salomão tinha um olhar muito especial para os jovens, porque ele havia sido jovem, ele agora é um velhinho, ele está escrevendo esse texto no final da sua vida. E em um momento da sua juventude, ele passou alguns anos longe da presença de Deus, porque o seu coração havia se envaidecido. Então, às vezes, jovem, o pecado chega do coração na juventude e te arrasta para longe de Deus. E você passa muitos anos da sua vida longe de Deus, fora da sabedoria divina, e não vive graciosamente. Mas assim como Deus resgatou Salomão, Deus também resgata a tua vida, da vaidade desta vida, para que você possa considerar aquele que está acima do sol e que sempre tem cuidado de você e guardado você até aqui. Eu chamei o sermão desta manhã, meus amados, de Juventude Florida. Vamos à leitura do capítulo 11 de Salomão, em Eclesiastes, no verso 1 ao verso 10. E a gente vai considerar, vai ser uma mensagem muito mais aplicativa hoje, muito mais aplicativa, no sentido para os jovens e também eu creio que vai edificar toda a igreja. Podem ficar sentados mesmo. Diz a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis qual que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes quando o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Vamos orar, meus amados. Bendito Deus,
rogamos a iluminação e a graça do Espírito Santo no meio da igreja, sobre mim, Senhor, para expor estas verdades aos meus irmãos e torná-la aplicativa para eles, aos jovens e aos demais irmãos que estão aqui. Peço ao Senhor, meu Deus, que fale, edifique e conforme esta igreja, Senhor, a imagem de Cristo. Peço a Ti que use a exposição da palavra mais uma vez para abençoar o Teu povo, Senhor. E ilumina-me em minha insignificância e pequenez, para que eu possa ser o comunicador dependente de Ti. No nome do Senhor, oro grato. Amém. Nos versos 1 e 2, o observador da vida chama os jovens, sua jovem audiência, a trilhar o caminho de duas coisas, irmãos. E abram os ouvidos, jovens. O caminho do empreendedorismo, o caminho do empreendimento e o caminho da generosidade. Isso é muito importante, jovens. Desde cedo vocês precisam aprender a ser generosos e a empreender na vida. A vida é um empreendimento. A gente não pode jogar a vida no ralo, a gente não pode jogar a vida fora. Viver é empreender. E a gente precisa saber o que está ocupando o nosso coração. O jovem precisa ter essa ciência, que ocupa o teu coração. Vaidade ocupa o teu coração? Se a vaidade ocupa o teu coração, você vai ter sérias brigas com a generosidade. Você não vai conseguir ser generoso. Se a vaidade ocupa o teu coração, a efemeridade da vida, você vai se distrair e você não vai conseguir empreender os melhores anos da sua vida. Então, lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. A imagem aqui gira em torno, jovens, de duas ideias. Primeiro, uma antiga tradição entre os hebreus, entre os povos da Mesopotâmia antiga, eles entendiam que lançar o pão sobre as águas remetia à questão de empreender no semear grãos. Naquele tempo, irmãos, o rio Nilo, quando enchia, o rio Nilo ali no Egito, quando ele enchia, ele alagava alguns campos. Ele passava alguns meses com aquele campo alagado e quando as águas do rio Nilo desciam, a terra estava muito úmida ainda e muito propícia para lançar as sementes de arroz. Então, havia, depois desse encharcamento do solo, condições propícias para o empreendimento do plantio da semente do arroz e a colheita era abundante. Isso era uma coisa lógica, todo ano isso acontecia, sempre isso ocorria quando as condições eram normais. E Salomão está fazendo com que eles olhassem para isso e vissem que é necessário empreender. Eles precisavam aproveitar as oportunidades aqui, assim como os homens do campo aproveitavam essa questão natural e ali enviavam suas sementes e plantavam e normalmente havia muita colheita. Essa mesma imagem também comunicava a ideia de empreendimento marítimo, não somente o empreendimento do plantio, mas depois do plantio, um outro empreendimento, lançar o pão sobre as águas. Então era um trâmite comercial marítimo, onde os grãos, depois de recolhido, ensacado, devidamente condicionado, era enviado pelo mar, era enviado para outras nações. Então havia um comércio marítimo, havia um comércio muito grande, um empreendimento desses grãos para outros povos em outros lugares. Salomão está mostrando aos jovens que estavam sentados aos seus pés ouvindo que é necessário gostar de trabalhar, é necessário gostar de empreender, aproveitar as oportunidades que vão se apresentando na nossa vida. Jovem não pode ter o ócio. Você não pode viver uma vida ociosa. Jovem, você precisa entender como o Eclesiastes está falando aqui à sua audiência. Você precisa ter um coração disposto para o trabalho. Ele vai falar mais à frente sobre isso, a gente vai voltar sobre isso. Você precisa
aproveitar graciosamente tudo que Deus te concede, a força que Ele te dá para que você possa empreender. Lançar o teu pão sobre as águas também é você compreender que no empreendimento você vai ter alguns riscos. Você sabe que todo aquele que investe em alguma coisa precisa ter o caminho da prudência, precisa ter muito esforço aplicado, mas também saiba que o que se esforça, o que trabalha, Deus abençoará e Deus honrará, e você terá resultados dos esforços aplicados. Claro, meus irmãos, que nem todas as sementes do campo podem dar certo. Claro que nem todos os barcos chegavam ao seu destino, mas na proporção havia muito regozijo. Quem muito trabalha, quem muito se esforça, o jovem que desde cedo aprende isso, a não ter uma vida preguiçosa. E uma coisa muito importante aqui, lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia você vai achar. Remete à paciência. E geralmente o jovem não é paciente. Geralmente o jovem é muito apressado. E o jovem da nossa geração nem se fala, 2.0. É imediatista, quer que as coisas aconteçam no exato momento que ela está empreendendo. E nem sempre será assim, jovem. Você precisa ter paciência, ter esperança e aguardar. No devido tempo, Deus trará o resultado para vocês. Você precisa trabalhar e trabalhar também a ansiedade no seu coração, jovem. Porque a ansiedade no coração pode atrapalhar muito o teu desempenho no teu trabalho, nos teus estudos, na tua dedicação, nas coisas boas que vão chegar depois do tempo certo. Então, jovem, desde cedo você precisa saber que é necessário trabalhar, mas é também necessário aprender o caminho da paciência. Depois de muitos dias você vai encontrar o resultado da colheita, o resultado do investimento, os resultados do empreendimento que você está fazendo. Lançar o teu pão sobre as águas, meu irmão, meu jovem irmão em Cristo, transmite também a ideia da generosidade. Por quê? Porque essa expressão também era uma máxima entre os antigos hebreus. Remetia ao ato de generosidade, especificamente às pessoas mais carentes. Havia um cuidado social muito grande no meio do povo de Israel. Em várias passagens no Pentateuco você vai ver Moisés escrevendo para que o povo cuide dos mais carentes, cuide do seu próprio povo, das pessoas que passam necessidade. Então a juventude israelita, digamos assim, já crescia com esse sentimento. Mas a vaidade, meus irmãos, rouba essas coisas nobres do coração do jovem. O jovem se envaidece quando ele começa a ter coisas na vida. E ele esquece o caminho da generosidade, porque ele olha só para si. Sabemos que isso é nato da humanidade. E Salomão está lembrando novamente a eles: vocês precisam ser generosos. Vocês precisam, depois que colherem os frutos daquilo que Deus abençoou vocês, do trabalho que vocês investiram, vocês precisam comunicar a abundância também aos menos afortunados. Vocês precisam também distribuir bens a outras pessoas. Juventude precisa crescer sabendo que o bem que Deus tem feito a você, a sabedoria que Deus tem lhe dado e a força que você tem dispensado, não é apenas para o seu deleite, é também para a bênção dos próximos, a bênção dos seus pais, a bênção para os seus irmãos. Por isso, no verso 2, o Eclesiastes corrobora muito essa ideia aqui. Veja comigo, olhinhos no texto. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal lhe sobrevirá. No sentido da generosidade, corresponde a um coração desprendido que reparte com quantos necessitados houverem. Você precisa, jovem, ter este coração de repartir o que Deus lhe dá com generosidade e não com mesquinhez. Porque não vale a pena você partir o bolo apenas o que é conveniente. Você tem que ser generoso. E a generosidade
não escolhe pessoa. Se faz o bem, se aplica ao bem. Você tira a sua capa e dá com o necessitado. Você tira a sua sandália e você dá àquele que não tem. Você tem 2 tênis, você dá um ao que não tem. Você tem uma oportunidade, vê uma oportunidade no trabalho, você chama alguém que está precisando. No campo do investimento, comunica a diversidade. Reparte com 7, com 8. No campo da generosidade seria, você faz o bem a todos, sem escolher. Você tem que estar disposto a abençoar todos, sem fazer juízo de valor. Aprenda isso, meu jovem. Não faça juízo de valor para praticar o bem às pessoas. Faça o bem. Você vive para isso. E no campo do empreendimento, invista, empreenda em diversidade, porque a gente não sabe aonde é que vai dar certo. A gente não sabe se aquele esforço vai dar certo, então esteja preparado, seja versátil. Aprenda, jovem, a ser alguém dentro de uma companhia que você está chegando, polivalente. Aprenda tudo que você puder. Aprenda a responder as coisas mais complexas das coisas mais simples e dê valor a tudo isso. Porque você não sabe qual caminho, qual porta dessa que está se abrindo que vai lhe fazer prosperar. Aprenda a ser polivalente. Desista daquela coisa de chegar numa empresa, chegar em um lugar e fazer somente o feijão com arroz. Faça isso, faça aquilo, desenvolva, demonstre graça em tudo que você faz. Porque no campo do empreendimento, a gente não sabe o que vai prosperar. Sabe, se você cuidar, jovem, de uma área da sua vida e cuidar de outra área da sua vida, e você ter várias áreas da sua vida muito bem assistida, muito bem organizada, muitas pessoas vão admirar isso e portas vão se abrir. Quando alguém olha para um jovem ocioso, quando alguém olha para um jovem que não tem nenhum tipo de organização, que não tem generosidade, que não investe a sua vida, aí, meu irmão, a oportunidade realmente não vai cair no seu colo. Sabe, você pode ser um jovem agora que está começando a carreira profissional. E você pode se encantar porque você começou a ganhar o seu primeiro salário. Mas saiba que daqui a alguns anos esse seu primeiro salário pode ficar defasado. Família vai chegar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai pagar aluguel, você vai pagar uma casa, você vai querer ter um carro, coisas normais da vida, e você vai querer se vestir bem, você vai querer comer bem, você quer ir a um bom restaurante. Todas essas coisas necessita de investimento. Então você pega os seus primeiros honorários e você não devolve investimento para você mesmo. Isso é loucura. Você sabia disso? Gastar o seu dinheiro, jovem, com o que não é necessário, com o que é fútil. Talvez você possa fazer investimentos em um curso. Talvez você possa aprender um novo idioma, para que você possa ficar qualificado, preparado, porque você não sabe qual porta vai se abrir. E às vezes, quando se abre uma porta ali onde você não está pronto para assumir, porque você foi irresponsável. Aprenda, jovem, a investir na sua vida, na tua capacitação. Então busque a Deus sabedoria para investir os bens, os recursos que Deus te dá. Investir bem os nossos recursos emocionais. Jovens que têm um emocional abalado, invista o teu emocional em Deus. Invista o teu sentimento de ser caridoso. Invista e reparta as dádivas que Deus te dá. Aprender a viver investindo os recursos que Deus nos dá, analisando muito bem as coisas que Deus coloca na sua mão, porque você tem que ter consciência do que Deus te dá. Ele é soberano sobre isso, para que você possa dar bom retorno das coisas. Existem diversas formas de investir, jovem. E você muitas vezes abre o YouTube e fica encantado com muita coisa que vem por aí. Aí você quer investir em criptomoedas, você quer fazer análise de gráficos, você quer... Cuidado. É importante, tem gente dando certo nessas coisas, mas esse não é o único caminho. Esse não é o único caminho. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas à moda antiga, sabe? Eu não sou fechado para as coisas novas que vão chegando,
Mas eu gosto muito das coisas à moda antiga. A gente tem que trabalhar, tem que ir para a lida, tem que ir para o batente, tem que ir para o suor, tem que ter sol na cabeça, tem que ter esforço. E muitas vezes esses convites que você vê aí, jovem, pela internet, te chama mais para a ociosidade. E tem gente querendo ganhar dinheiro e ficar rico trabalhando só 1 e 2 horas por dia. Isso não é o caminho de todos não, viu? Fica atento, não perde seu tempo com essas coisas. Existem diversas formas, como eu estava dizendo, de investir. Quanto maior o risco, jovem, quanto maior o risco monetário, quanto maior o risco de investimento, maior o esforço. E quanto maior a probabilidade de risco de perda, você precisa também ter maior aplicação e atenção no campo da tua produtividade. Assim, jovem, clame a Deus que lhe dê sabedoria para que você possa fazer os melhores investimentos na sua vida. Invista com generosidade e invista com diversidade para o teu crescimento. Aqui também vale o conselho, meu amigo e irmão. Para alguns irmãos aqui, talvez isso seja encorajador para você, o que eu vou lhe dizer agora. Talvez alguns irmãos aqui, não é o caminho de todos, mas alguns irmãos sentem um coração chamado para o empreendimento, para a vida empreendedora. E o que muitas vezes lhe resiste, meu jovem, é aquele negócio que a gente chama de CLT, carteira assinada. E eu sei que carteira assinada é um bem, é um valor. Muitos irmãos são abençoados, por isso eu já tive carteira assinada, vivi muito tempo assim. Mas não é o caminho de todos, sabe, irmãos? Talvez você que esteja me ouvindo aqui, sinta o teu coração, tem habilidades, investe para fazer investimentos e você deve prosseguir nisso. Você deve se preparar, você deve se capacitar. Talvez o caminho do empreendedorismo, o caminho de uma vida como um profissional liberal, vai fazer você se sentir muito mais feliz. Vai te fazer você se sentir muito mais realizado. Eu não estou dizendo que trabalhar CLT não realize as pessoas também, porque realiza. Tem caminhos, irmãos. E dentro disso, o empreendedorismo também. Às vezes você, jovem, precisa cultivar esse sentimento no teu coração. Como eu disse, você precisa se preparar, você precisa se capacitar, você precisa correr a vida se preparando e talvez o seu caminho seja mesmo o empreendedorismo. E eu lhe digo, Deus lhe dará graça, avance-se a este teu coração, se isso pulsa em você, tenha fé, seja prudente e avance nisso. Se você ficar somente olhando para cima, se você não tiver comprometimento com essas coisas, você não vai chegar lá. Então, meu jovem, não esqueça, a própria vida é um investimento. Lançar o pão sobre as águas é lançar a própria vida também. Então você faz investimento espiritual na sua vida. Você, dentro disso, nesse desejo de se encontrar profissionalmente, se encontrar no empreendedorismo, se encontrar fazendo bem às pessoas, você precisa lançar o teu pão sobre as águas no que se refere ao investimento da tua vida espiritual. Desde cedo, jovem, você precisa investir tempo da sua vida de oração, você precisa investir tempo da tua vida de comunhão com Deus. Desde cedo você precisa entender que o melhor caminho para você é o caminho do conhecimento de Deus. Isso vai aplanar os caminhos para você. Isso vai trazer muita colheita boa para a sua vida. E vai afastar você das coisas que são efêmeras e daquilo que Salomão sempre vem dizendo, vaidade de vaidade. Eu sei, meu jovem, que a vida vislumbra, que a profissão vislumbra, empreendimentos vislumbram o nosso coração. E você deve fazer planejamentos. Afinal, uma vida organizada é uma vida planejada. Saber que Deus ouçam, jovens, saber que Deus é poderoso, saber que Ele é soberano, que Ele escreveu a história, não significa que você deve viver ao Deus dará. Não é isso. Você tem responsabilidade. Então, na vida, você deve se planejar. Planejar a pessoa que você quer casar. É um exemplo. Com quem você vai juntar os seus panos. Você tem que planejar isso.
E para isso você precisa ter dependência, você precisa, jovem, aprender a depender de Deus. Essa percepção de investimento, investir na dependência de Deus. Invista teu coração para depender de Deus, porque se Deus não fizer parte dos seus planos, se Ele não for o que gerencia os teus planos, nada da tua vida terá sentido. Nada que você pense ou que você queira fazer terá um resultado que seja para a glória de Deus. Então, meu irmão e meu querido jovem, invista a vida em Deus e você será rico da graça dele e será um bom mordomo das coisas que Jesus tem lhe dado. O que empreende a vida debaixo do sol com Cristo, se você começa a empreender a sua vida com Cristo, você aprende a generosidade de Cristo. Essa generosidade que Salomão está dizendo, você vai aprender com Jesus. Esse investir da vida em várias nuances, você vai aprender com Cristo. Então a tua vida não será vazia. Então os atos da tua vida não será vaidade e efêmero. Veja o verso 3. No verso 3, Salomão vai chamar a sua audiência dando algumas metáforas, mostrando que a gente consegue fazer leitura de algumas coisas. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, e caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar onde cai, ali ficará. Nessas vidas, meu irmão, que você vive, existem coisas que você pode fazer a leitura certa, porque elas estão estampadas diante de você. E a gente chega a dizer, eu já vi esse filme antes. Aqui cabe um bom conselho, no sentido de que você, jovem, deve aprender a ouvir os mais experientes, porque eles já fizeram o caminho. O que o jovem deve buscar? Conselho naqueles que têm os cabelos brancos. E graças a Deus aqui na igreja nós temos muitos irmãos experientes. Então, jovem, você alarga as tuas fronteiras buscando conhecimento quem já percorreu o caminho. Então você vai e busca o conselho daquele que já viveu a experiência, daquele que olha para o fato que já viveu e sabe dizer qual é o fim que se dará. Sabe, ele não é que, tipo aquele sambista lá, que diz que já passou por quase tudo desta vida, né? Mas ele já viveu muitas experiências. E ele pode lhe ajudar, jovem, observando o fim pelo começo. Claro que a tua inexperiência, jovem, pode levar o teu coração a levar essa questão do conselho aqui insignificante. Você pode achar que consegue fazer tudo sozinho, mas o bom conselho é que você ouça a orientação dos mais experientes. Quando Salomão disse assim, as nuvens estão carregadas e logo vem o aguaceiro, ele está chamando o conselho daquele que é do campo, que ele olha para o céu e ele já vê que vai chover, ele conhece, ele vê pelo vento que está passando que é tempo de chuva e certamente vai chover, porque ele tem a experiência. Ele tem a experiência. Jovem precisa considerar os mais experientes. Tão bom quando o jovem vai visitar um idoso, senta, conversa das coisas da vida. Ele tem experiência. Quando Salomão disse que quando a árvore cai para o sul ou cai para o norte, ali vai ficar, é a experiência do lenhador. Ele sabe cortar a árvore para o lado que ele quer que caia. Ali é comunicando, buscar conselhos naquele que conhece o fim das coisas. Por quê, irmãos? Todo tipo de atividade que a gente vive nessa vida, tem pessoas que já tiveram experiência e pode nos ajudar a encontrar o caminho mais assertivo. E quando você busca o conselho naqueles que temem a Deus, então tudo que você começará a possuir terão categorias da bênção de Deus. Existem coisas difíceis de a gente fazer leitura por causa da nossa inexperiência. Eu, a minha juventude, preciso de orientação de pessoas mais velhas. E assim, jovem, você precisa caminhar também por esse sentido. Veja agora no próximo verso, o verso 5. No mesmo fôlego que Salomão diz que a gente consegue fazer leitura de algumas coisas, ele vai dizer que existem categorias que a gente não tem condição de ser assertivo.
Olha o que ele diz, porque a gente tem algumas limitações. Assim como tu não sabes o caminho do vento, tem coisas que o jovem não sabe, nem como se forma os ossos no ventre da sua mãe, da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por causa, jovem, o que eu quero te chamar a atenção disso aqui de forma aplicada é, por causa da tua inexperiência, você pode perder as melhores coisas, se você não buscar a experiência, se você não buscar o bom conselho, e se você não buscar categorias que estão em Deus, se você não buscar temer a Deus, que governa todas as coisas e que governa também a tua vida. No verso 4, ele falou aqui no verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O pregador está fazendo a metáfora novamente do agricultor que foi ao campo, mas ele está dizendo assim, o agricultor que foi para o campo, mas de forma despretensiosa. Como que se fosse um jovem despretensioso que vai para a vida. Despretensiosamente, porque tem músculo, tem vigor, tem beleza, vai para a vida despretensiosa. E acha que aonde ele entrar, as portas vão se abrir, as coisas vão dar certo. Isso não é uma regra, jovem. Às vezes você pode olhar para muitos companheiros ou pessoas que estão aí ao seu redor, jovem como você, tendo uma vida sucedida, que não fez tanto investimento, que não investiu em nada disso que vocês estão ouvindo aqui. Isso pode seduzir o seu coração. E eu quero lhe dizer que isso não é a regra, não é a regra. Não iluda o teu coração nessas coisas. Não vá ao campo da vida despretensiosamente. Se você for para o campo da vida despretensiosamente e cruzar os braços lá, como nós vamos ver daqui a pouco, você não vai colher nada. Você não está preparado, você não está pronto para as coisas da vida. Você não sabe se essa flecha da sorte vai lhe alcançar. Põe o pé no chão e racione as coisas. Fé e razão precisam caminhar junto. Exemplo, dizer que você quer ter alguma coisa e ser bem sucedido na vida, mas você cruza os braços e não faz nada, aonde é que você quer chegar? Aonde é que você vai? Essa vida é lugar de trabalho. Essa vida que o teu coração está batendo, que você está respirando, que o teu pai ainda lhe sustenta, é lugar de trabalho. Você só come porque teu pai trabalha. Você só veste porque teu pai te veste. Você tem uma cama lá forrada porque teu pai comprou. Eu sei que já tem jovens que já estão provendo essas coisas. Mas essa vida que você vive, jovem, não é vida de ficar com os braços cruzados. Não é vida de viver despretensiosamente. O mundo que nós vivemos hoje, meu jovem, estatisticamente, é desanimador. Quando você vê muita gente que se preparou, muita gente que estudou, que tem várias faculdades e não teve oportunidade, isso te desanima, mas não significa que você deve cruzar os seus braços e achar que isso vai se repetir em você. Confie em Deus e se prepare. Se prepare para a vida. Ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho da sua mãe e vai para a vida, parte para ela, vai para a lida, meu filho. E veja o exemplo daqueles que vivem esforçando, dedicando-se, confiando em Deus. Saiba que Deus vai lhe mover para você ter bom sucesso na sua vida. Pegue a visão, como vocês falam, né? Pega a visão. É preciso expandir-se. Você precisa crescer. E muitas vezes enxergar o caos no meio a oportunidade no meio do caos. Muito jovem não consegue isso porque não desenvolveu esse aspecto de aproveitar as oportunidades que acontecem nos momentos mais hostis da vida. Isso é uma dádiva, o jovem que consegue ter essa percepção, é perspicaz nisso. Você precisa saber aproveitar, meu filho, as coisas, mesmo que a vida apresente turbulência para você. Algo você vai aprender, você vai evoluir, você vai crescer e você vai poder ser feliz. Você poderá ser alguém que não repita os erros do passado de outras pessoas, aproveitando as experiências e as coisas que você está observando na vida, confiando plenamente em Deus. Mas quem cruza os braços
e vive só esperando o bom tempo da vida, nunca vai prosperar. E dificilmente você terá o mínimo para o teu sustento. O mínimo para o teu sustento. Se você cruzar os seus braços e viver de maneira letárgica, preguiçoso, você dificilmente vai ter o mínimo para se sustentar. Mas eu quero que você se preocupe com isso, porque a vida anda, ela corre. E você vai querer namorar, você vai querer noivar, e logo, logo você vai ter filho. E a falta do preparo vai bater na tua porta. E aí você vai se ver limitado, incapaz, com dificuldades. Então cuida agora, posicione-se, arregace as mangas e lute. Se prepare, jovem. Sabe, na altura da vida, os pais vão precisar que vocês voltem mais preparados para assisti-los na sua velhice. E você precisa ter capacidade para isso. Você precisa ter categorias para isso, meus irmãos, meus jovens. Porque é duro para um filho, e existem muitos filhos assim, que perderam esse tempo da vida, de formação da vida, e veem seus pais sofrendo na velhice, e eles não podem fazer nada. O coração sangra, eles sentem, mas eles não podem fazer muita coisa, porque eles não aproveitaram o tempo da vida. Eles viveram a juventude florida. Eles fizeram tudo o que o seu coração queria que eles fizessem, mas eles não olharam que as rugas iriam chegar, que a força ia diminuir e que seus pais iriam envelhecer. E isso acontece muito nesse mundo. Às vezes o pai morre, a mãe morre e o filho fica com a cabeça preocupada porque não tem nem condição de um plano funerário, de enterrar dignamente seu pai, embora quisesse, mas não estava preparado para isso. A morte chega, o fim das coisas também. Por isso a gente precisa preparar a vida, jovem. A vida corre. A juventude é florida. Mas, como a Bíblia fala, a flor um dia murcha. Ela não vai ficar bonita o tempo inteiro. Então o verso 6 agora, irmãos. No verso 6, olha o que Salomão diz. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se é aquela ou se ambas igualmente serão boas. Trabalhe com disposição, deixe de preguiça, esforce-se nos estudos, não queira ser mais um acadêmico, não queira ser mais um acadêmico, mais um na multidão, ou aquele que está na média. E você deve buscar ser acima da média, não para querer pisar nas pessoas, mas pelo valor que você dá, a oportunidade que Deus está lhe dando. Uma faculdade, valorize a faculdade que você está fazendo. Talvez você pode dizer assim, mas eu estou fazendo o curso errado. Avalie direitinho. Talvez o que está lhe faltando é comprometimento. Porque capacidade você tem para aprender e desenvolver esse estudo que você está tendo acadêmico. Então, descruze os braços e tenha disposição. Você não sabe qual o resultado das coisas. Você ainda está ganhando experiência na vida. Então cabe tempo cumprir o teu papel. Então, se o teu papel agora é de estudante, estude com dedicação. Se o teu papel agora é de formação, se forme. Não perca esse tempo. Porque vai chegar a hora que a vida vai lhe exigir respostas e você vai ter que estar pronto, na ponta da língua. Vai ter que ser assim, tipo um quiz. Você dá logo a resposta. A vida é assim. E no verso 7 e 8, Salomão vai falar que é bom desfrutar a vida, bom viver bem, mas ele não ilude os jovens de que haverão dias difíceis. Olha o que ele vai dizer: doce é a luz e agradável aos olhos do sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo lembre-se que haverão dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Acordar bem cedo, jovem, é uma dádiva. E às vezes a preguiça te deixa na cama muito tempo. Acordar bem cedo e contemplar as coisas da vida é uma dádiva que Deus nos dá. Abre os olhos e ver os raios do sol entrar pela janela do teu quarto, atravessando a tua cortina e banhando o teu rosto, te chamando para acordar, te chamando para viver, para você dar valor à vida.
Mas sabe por que muitas vezes você, jovem, não está dando valor a estas coisas mínimas, como acordar de manhã bem cedo? Porque tudo na tua vida está se tornando uma rotina, até acordar virou uma rotina, e aí você não dá valor às coisas mínimas da vida, mas as coisas mais simples da vida, meu jovem, é banhada pela graça de Deus, e você consegue enxergar os milagres de Deus nas coisas mínimas da vida. Então acorde cedo, abandone a cama bem cedo, para contemplar a graça de Deus. Levante-se cedo. Deus está sondando o teu coração logo pela manhã cedo. Sabe, algumas disciplinas você pode desenvolver logo nas primeiras horas da manhã. Deus está sondando o teu coração, então vai desenvolver vida de oração, vai desenvolver leitura da palavra, aplique seu coração bem cedo a falar com Deus, a ter gratidão a Deus e apresentar o teu dia. Pede a Ele que guie os seus passos, as decisões que você vai tomar. Pede a Ele que amadureça você. Diga a Ele que você é jovem, que é inexperiente, que precisa crescer, e Deus lhe dará essas coisas. Deus lhe abençoará logo nas suas primeiras horas do dia. Então vivam os anos da sua vida, mesmo que você atinja muitos anos na sua vida. Mesmo que você atinja muitos anos da sua vida, coisa que a gente não consegue mensurar, mas viva com gratidão cada um deles. Viva com devoção cada um deles. Sabe por quê, meu filho? Porque vai chegar o dia que as trevas vão chegar, o sofrimento vai chegar e vai lhe abater. A jornada da vida debaixo do sol é longa e não vão ter muitos dias de alegria, não. São muitos dias também de tristeza. Tem dia que você vai perder, você vai investir e não vai ter retorno. Vai ter dia que você vai perder pessoas amadas. Vai ter dia que você vai ouvir o que você não quer. Então vão ter dias negros, vão ter dias cinzentos na sua vida. E prepare-se para eles. Saiba que eles vão chegar. Não é porque você é filho de fulano ou de Beltrano que você vai estar blindado por essas coisas. Esses dias vão chegar, e quando eles chegam é para te aperfeiçoar, é para te fazer crescer, é para que você desenvolva, para que você fuja da vaidade. Deus conhece cada um dos dias, até os dias maus, que Ele já preparou para você viver. Então, não considere insignificante nenhum momento da tua vida, nenhum, mesmo que sejam as primeiras horas do seu dia. No verso 10, 9 e 10, para a gente concluir, ele vai chamar os jovens a viver intensamente, porque essa é a linguagem dos jovens, porém ter vida santa e pura. Viver intensamente, mas com vida santa e pura. Salomão está dizendo aqui: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Vai, jovem, você tem energia, é isso que ele está dizendo. Vai, jovem, usa intensamente a tua força. Você é jovem, aproveita a juventude, porque a gente, quando fica velho, não consegue mais fazer muita coisa. Eu já não estou conseguindo fazer muita coisa que eu fazia, e eu já estou tendo aquela crise da cabeça, sabe, Eliseu? Que a cabeça quer, mas o corpo não responde mais, né? Não dá mais. Eu já estou vivendo essa crise. Já. Principalmente quando eu estou jogando bola ali com os meninos. Né, Pedro? A mente pensa, mas o corpo já não faz. Não vai mais. Então tem horas que a gente vai perdendo essas coisas. E ele está dizendo: aproveite a tua força, aproveite o teu tempo, aproveite os seus primeiros anos. O jovem tem cuca fresca. Então, se o jovem tem cuca fresca, vai aprender, vai estudar. O jovem que não quer ir à academia é um problema. É um problema. O jovem que não quer fazer leituras, ler bons livros, é um problema. Usa os teus neurônios, porque um dia vai faltar. Um dia vai chegar o esquecimento. A irmã Miralva estava me dizendo: ô pastor, eu não estava assim, mas eu estou esquecendo de muita coisa por agora. É a idade, né, minha irmã? É normal, é a hora. Chegou esse momento. Então, vai chegar o dia que, se você tiver a alegria de chegar no tempo da irmã Miralva,
que você começar a esquecer as coisas, mas agora é o momento de você se preparar, é o momento de você aprender, é o momento de você expandir. Então viaje também, conheça lugares novos. Não fique enclausurado, jovem. Vai visitar as coisas maravilhosas que Deus criou. Vai para outros estados, vai para outros países se Deus lhe dá condição. Faz intercâmbio, aprende a cultura de outros povos, desenvolve, conversa com outras pessoas, entra na ambiência de muitas pessoas para aprender. Então, em tudo isso, observe a graça de Deus e as maravilhas que Deus criou. Agora, não esqueça, do final do verso 9 ele diz: viva intensamente, mas saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá o quê? Contas. Viva intensamente, mas Deus vai cobrar. Busque todas essas coisas, mas o juiz de toda a terra, um dia, você vai estar diante dele e ele vai cobrar. Ele vai cobrar cada ato seu, cada sentimento seu. Vida de juventude não é sinônimo de irresponsabilidade. Se você for irresponsável, Deus vai cobrar a tua irresponsabilidade, porque viver é uma mordomia cristã. Viver a vida, jovem, prudente, é uma mordomia cristã. E se você for imprudente, Deus vai cobrar isso de você. Então, jovens, vocês prestarão conta àquele que está acima do sol. Não jogue a tua juventude pela lata do lixo. Viva a vida e dedique-se. E para isso ele deu alguns conselhos no verso 10. Primeiro, afaste o teu coração do desgosto. Afaste o teu coração, ou afaste, pois, do teu coração o desgosto. A palavra aqui no hebraico, desgosto, é indignação, irritação, provocação e frustração. Jovem, não cultive essas coisas no teu coração. E às vezes você está desenvolvendo uma vida e está evoluindo uma vida de maneira a indignar-se com tudo, irar-se com tudo. Você se irrita com facilidade, você provoca as pessoas, jovem. Você faz birra com pessoas, você provoca as pessoas. Não faça isso, isso vai lhe causar frustrações. O pregador está dizendo: jovem, você não deve cultivar essas coisas do teu coração. Segundo, remova da tua carne a dor. Ele está dizendo: expurgue. Este remover aqui no hebraico é expurgar, é arrancar, tirar, sabe? Uma coisa que vai doer, mas você vai ter que rasgar. Então, tire da tua carne a dor, tudo que é maligno, tudo que é antiético, tudo que é pernicioso, tudo que é infeliz. Tira da tua vida, tudo que é fugaz, tira da tua vida, tudo que é detestável, tudo que é desagradável, arranca da tua vida. Isso não pode ser as tuas vestes. Isso não pode ser reconhecido assim. Arranque da tua vida a dor, arranque estas coisas malignas do teu coração. E portanto, jovem, uma vez que você arranque essas coisas, corre para o Espírito Santo, corre para a graça de Deus e viva a vida pura e de santificação. Viva uma juventude debaixo do sol, fora destas coisas e dentro das virtudes eternas, dentro das virtudes bíblicas. E ele vai dizer no final do verso 10: porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Lembra que eu já preguei para vocês que Salomão um dia construiu um jardim suspenso que tinham as melhores plantas, as melhores flores? É como se ele estivesse olhando para isso. É como se ele estivesse olhando a primavera, quando o seu jardim estava mais florido, emanando aquele aroma maravilhoso. E ele está comparando a juventude a isso, que a juventude tem esse momento, é belo, é perfumado, é lindo, é maravilhoso, é agradável. Só que ele diz que é vaidade também, ou seja, esse tempo passa, isso acaba, meus irmãos. Viver a vida debaixo do sol não é uma eterna juventude. Essa força nesse sentido, porque eu perguntei a vocês, quantos jovens tem aqui? Todos são jovens. Mas esse sentido figurado, todos nós somos, mas na prática a juventude passa. Ela é como
um jardim florido, que na primavera ela está exalando, mas logo vem as outras estações da vida. Enquanto houver esses primeiros anos da tua vida, jovem, seja um jardim regado para Cristo. Que a tua vida, meu irmão e meu jovem irmão em Cristo, possa exalar o perfume de Cristo. Você possa exalar o aroma de Jesus na juventude florida da tua vida. Sabe por quê? Porque quando essa tua juventude florida passar, só ficará, se você não temer a Deus, o que é efêmero. E você só vai ver neblina. Você só vai ver a tua força que se esvaiu e o tempo que você viveu sem temer a Deus. Mas a juventude florida, que celebra a primavera da vida, que é o esforço e o vigor que se aplica em Deus, amando a Deus, entregando-se a Deus, consagrando-se a Deus, vivendo vida justa, piedosa na face de Cristo. Essa é a verdadeira vida que se estende para a eternidade. E quando a tua força acabar, o teu espírito ainda continua exalando esta graça de Cristo. E para a eternidade, para a glória de Deus. Lembre-se do que João falou na sua primeira epístola. Jovens, você é forte porque a palavra de Deus está em você e por causa disso você já venceu o maligno. Viva a vida florida graciosamente com Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te bendizemos e te rogamos, Senhor, sobre estes conselhos que ouvimos de Salomão. A juventude passa e as suas paixões também, Senhor. Mas aquele, Senhor, que permanece em Ti, ele segue para a eternidade. A Tua palavra diz isso. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que desperte a juventude dessa casa, que ouviu essa mensagem, e que os leve, Senhor, a desenvolver categorias para este tempo em que eles vivem. Que eles aprendam a investir tempo, emoção, vida piedosa, que eles desenvolvam, Senhor, a generosidade, que aprendam a investir os melhores anos da sua vida, empreender e, sobretudo, temer ao Senhor. Que a juventude deles seja uma juventude que floresce para a graça de Cristo e que exala o bom perfume do Senhor por onde quer que eles andem. No nome santo de Jesus, oramos agradecidos. Amém.